Hoje nós vamos falar sobre estabelecendo o princípio da mesa, e que hoje verdadeiramente você venha estabelecer esse princípio na tua casa. Amém? Se você tem Bíblia, seja no celular, ou se você trouxe Bíblia aqui nessa noite, abra aí em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Amados, nestes 6 domingos anteriores, nós fomos aprendendo sobre o princípio da mesa e o efeito que este princípio traz, simplesmente pelo fato de nós sentarmos na mesa com os nossos familiares e com os nossos amigos. Então, amados, e eu espero que simplesmente este princípio seja definido a partir de hoje na tua casa e também na tua família, que seja um decreto de paz e de estabilidade, e que este princípio seja passado, assim como foi passado a mim como filho pelos meus pais, que sentar-se à mesa é importante para a família, que você também, como pai, como mãe, venha estabelecer isto na sua casa, e que este princípio seja passado também aos seus filhos, para que eles sempre tenham nas suas casas o pão da presença, para que eles sempre tenham a presença do Senhor Jesus, e que também eles venham aprendendo esses princípios, eles venham passar para as suas gerações vindouras, por seus filhos e por seus netos. E aí, nessa noite eu quero começar com uma pergunta para todos que estão aqui nesta noite: quem são estas pessoas que estão sentadas na tua mesa? Olha nos olhos deles aí, consegue dar um olhar nos olhos, com certeza estas pessoas que você convidou para sentar na tua mesa, você já parou para pensar o que está acontecendo nesse momento de fusão na mesa? Porque quando nós sentamos na mesa, a mesa é um lugar de fusão, de conexão entre a gente e as pessoas que estão sentadas em nossa mesa. E nós sabemos que não é qualquer pessoa que senta na nossa mesa, não é verdade? Sim ou não? É qualquer pessoa que senta na mesa da sua casa? Não, para sentar na mesa da sua casa, no mínimo, tem que ser teu conhecido. A gente não bota qualquer pessoa sentado na nossa mesa, porque quando se fala de mesa, se fala de intimidade, não é verdade? A pessoa que senta na tua mesa, ela está a um passo de ter intimidade contigo. Já falei aqui em outros domingos, que quando Jesus se convidava para sentar à mesa com as pessoas, ele estava se convidando para ser amigo das pessoas. Então Jesus, ele sabia do porquê de se tornar amigo daqueles que eram inválidos, daqueles que não eram aceitos no meio da sociedade. Por isso ele se convidava muitas vezes para sentar, e nós vemos na própria Bíblia que os próprios religiosos o acusaram dele sentar-se na mesa com pecadores, porque Jesus entendia o princípio da mesa, e ele sabia que na mesa haveria cura, haveria transformação, haveria ali conexões de amizade, de amor e de alegria. Então olhe para essa pessoa que está ao seu lado aí e diga assim para ela: vocês são importantes para mim, por isso vocês estão sentados na minha mesa. Queridos, nós sabemos que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, tudo que Satanás tem feito é tirar o reconhecimento daquilo que é certo. Amém? Satanás, ele tem trabalhado muito, porque
aonde não há reconhecimento, não há honra. Diga assim: aonde não há reconhecimento, não há honra. Satanás, ele sabe disto, porque aonde não há honra, não há vida. A própria Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva bastante. Então, quando nós olhamos para a sociedade que nós vivemos hoje, nós vivemos uma sociedade combalida pela falta de princípios. E nós vemos cada vez mais as famílias enfraquecidas. Por quê? Porque Satanás conseguiu fazer com que as pessoas não tenham conhecimento de alguns princípios, e não tendo reconhecimento desses princípios, não há honra, e onde não há honra, não há vida. Aonde não há vida, não há prosperidade. Aonde não há prosperidade, não há crescimento. Então, filhos, num tempo que nós estamos vivendo, de tanta evolução tecnológica, nós vemos em contrapartida uma involução de princípios. Nós vimos aqui o mini teatro que foi feito aqui, e nós estamos vendo cada vez mais uma geração tão linda. Nunca se houve uma geração tão linda como essa que nós estamos tendo no século 21. Em consequência, nunca vimos também uma geração tão fragilizada, e tudo isso porque nós estamos vendo uma geração que se constrói sem a valorização de princípios, e princípios quebrados é vida quebrada. Então, amados, o porquê de nós estarmos preocupados com isso, o porquê desta conferência, de nós tratarmos a nossa própria maneira de convivermos em família, a nossa própria maneira de nos relacionarmos com os nossos familiares. E o princípio da mesa, ele é tão importante, que a Bíblia nos mostra que o próprio Jesus, quando estava prestes a ir à cruz, durante aquela mesma noite no qual ele seria entregue, ele chama os seus discípulos para cear com ele, para sentar numa mesa, para participar de uma refeição, e ali juntamente com os seus discípulos, ele fala sobre o princípio do pão e o princípio do vinho, e ele diz assim: façam isto em memória de mim, todas as vezes que vocês comerem deste pão, e todas as vezes que vocês beberem deste cálice. Você já ouviu eu pregar e falar muitas vezes sobre isso, mas o que Jesus estava dizendo aqui, amados, ele estava estabelecendo um princípio, porque de repente, eu quero que vocês entendam, que isso aqui é maior do que um ritual, porque na mesa do judeu, sempre tem pão e vinho. É uma tradição judaica ter pão e vinho na sua mesa. E quando Jesus aqui usou o pão e o vinho, ele estava ensinando que todas as vezes que nós sentamos à mesa, nós devemos honrá-lo e devemos lembrar do seu sacrifício, da sua redenção. E é por isso, amados, que o diabo, ele tem feito de tudo para que a mesa seja tirada como parte central das casas, porque mesa valorizada, mesa desvalorizada é princípio quebrado. Então tudo que o diabo quer é que as pessoas não lembrem do sacrifício de Cristo. Cada vez mais nós temos visto isto, as pessoas estão esquecendo a sua fé tem se tornado por demais petrificada e religiosa. E só para vocês terem uma ideia, amados, segundo uma pesquisa, 70% dos brasileiros, estou falando de nós, não conseguem mais sentar juntos no mesmo horário na mesa. 70%
40% dos brasileiros não conseguem mais comer juntos. E aí eu pergunto para vocês, amados, quando nós olhamos para a nossa nação, nós vemos uma nação equilibrada? Nós vemos uma nação segura concernente à família? Nós vemos uma nação aonde é um exemplo de famílias, de pessoas estruturadas? É claro que não, amados. Nós vemos cada vez mais lares dilacerados, cada vez mais lares destruídos, e tudo isso por causa da falta de intimidade e relacionamento no lar. As nossas gerações vindouras estão com um problema. E por quê, meus amados? Porque nós vemos cada vez mais dentro dos lares relacionamentos frios e ausentes de honra. Cada vez mais nós vemos pré-estabelecido a frieza nos lares e os relacionamentos cada vez mais quebrados. E nós sabemos que a mesa é o lugar onde os bons exemplos são ensinados e são seguidos. Ou seja, sem mesa não há exemplos a ser seguidos. Por exemplo, é na mesa que nós ensinamos os nossos filhos a orar. Que você só está ali em família porque o Senhor Jesus estabeleceu esse princípio para que nós pudéssemos ser livres. Então é na nossa mesa que nós ensinamos os nossos filhos a orar, a agradecer a Deus. Quem de nós, por exemplo, já não citou um dos filhos mais velhos como exemplo, dizendo: olha, fulano de tal comeu bem, está de parabéns. E aí o outro que é menor começa a comer de repente por causa do exemplo do outro. Quem já fez isso alguma vez? Você que é pai ou mãe? São exemplos que estão sendo solidificados na mesa, e é na mesa que nós ensinamos o valor das coisas importantes para nós. Os teus filhos precisam saber quem você honra na tua mesa. Os filhos precisam saber que Deus é honrado naquela mesa. Por isso que na hora de sentar e se alimentar, antes de comer, a gente tem que fazer o quê? Orar, agradecer a Deus. Os filhos estão observando, e é dali que eles estão tirando estes exemplos para a sua vida. Eu noto na nossa própria casa, pela Rebeca, que é pequena, estou falando dela porque ela é pequenina, 3 anos apenas, e ela, quando a Isabelle não fecha os olhos, ela diz assim: fecha os olhos para orar, Isabelle. São princípios que elas estão aprendendo, os mesmos princípios que eu aprendi na minha casa, eu estou passando para as minhas filhas. Porque eu sei o quanto é importante sentar em família. Eu sei o quanto é importante a gente comer junto com as nossas famílias, se alegrar com as nossas famílias, e é ali que está sendo estabelecido coisas para a nossa vida. Em uma pesquisa, pegou-se várias crianças de vários orfanatos e expuseram essas crianças a sentarem com uma família estruturada e comer com essa família estruturada durante as várias semanas. Eram crianças terríveis, eram crianças que ninguém queria ter na sua casa, eram crianças que não tinham, aos olhos humanos, nem jeito para lidar, eram crianças terríveis. E eles pegaram e fizeram, e conversaram com algumas famílias que aceitassem essas crianças, simplesmente para comer por algumas semanas com essas famílias. E após essas crianças terem estado em algumas casas por algumas semanas, apenas comendo durante o jantar com essas famílias, constatou-se uma grande melhora no caráter e na vida dessas crianças. Vejam bem, amados, o que nós estamos falando aqui nessa noite
é que a mesa pode curar o caráter dos nossos filhos. É que a mesa é um lugar de transformação. A mesa é um lugar de cura para as nossas famílias. E é por isso que em muitos lares a ausência do princípio da mesa tem tornado muitos filhos órfãos. Porque filhos que não sentam à mesa não valorizam a importância da família como prole. E é por isso que nós vemos a incidência de tantos divórcios que têm acontecido não só no nosso país, mas em todo o mundo. Por quê? Porque a mesa que traz a confiabilidade, a mesa que traz a estabilidade, está sendo esquecida em muitas casas. E quem sabe você que está me ouvindo aqui, você tem dito é verdade. E eu falava algum tempo atrás aqui que são as coisas boas que tem nos roubado da mesa. Não é verdade? O pai trabalha demais, é uma coisa boa trabalhar? Sim ou não? Eu não sinto porque eu tenho que trabalhar. O filho estudando é uma coisa boa? Sim, estudar é uma coisa boa. A mãe de repente envolvida com tantas coisas, inclusive da igreja, é uma coisa boa? É uma coisa boa, amados. Mas nenhuma dessas coisas deve tirar o princípio da mesa da nossa casa. Você tem que trazer isso para o teu coração nessa noite. Depois nós vamos fazer isso, vamos fazer um pacto de nós estabelecermos esse princípio na nossa casa, pelo menos uma vez durante o dia, a gente sentar e comer com os nossos familiares. Porque nós temos visto, filhos, que a mesa também é um lugar de reconciliação. No livro de João, no capítulo 21, a Bíblia nos mostra como Jesus apareceu a Pedro, e Jesus restaurou o seu relacionamento com Pedro durante uma refeição compartilhada. E a Bíblia nos mostra que os discípulos estavam lá pescando, e mais uma vez estavam frustrados porque não haviam pegado nada, e de repente eles ouvem um homem que grita lá da praia, perguntando se eles haviam pegado alguma coisa. E eles então, conversando com aquele homem, eles relataram o seu fracasso, não haviam pegado nada. E então o homem os instruiu a jogar as redes do outro lado do barco, e quando eles fizeram, as redes se encheram. Imediatamente Pedro e os seus amigos notaram que o homem na praia não era outro senão o Senhor Jesus, que havia morrido na cruz e sido sepultado, mas estava vivo outra vez. E quando Pedro, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, ele ficou tão entusiasmado, nos conta a Bíblia, que ele pulou do barco e foi a nado, não quis nem esperar os outros amigos, foi a nado até a praia. E quando ele chega até a praia, o que Jesus estava fazendo na praia? A Bíblia nos conta que Jesus estava preparando o café da manhã com peixe e com pão. E naquele momento, Jesus deu a Pedro, que estava morto de vergonha, a oportunidade de partirem o pão juntos. E depois de eles comerem, Jesus perguntou se Pedro o amava. E eu nem posso imaginar o que o discípulo deve ter sentido, porque ele havia feito o impensável e havia sido apanhado no seu erro. E lá estava ele face a face com um amigo amado que o procurava e preparava-lhe o café da manhã, de modo que iniciava uma conversa muito importante. E Jesus escolheu as perguntas certas com bastante cuidado, que fez com que Pedro conversasse abertamente. É na mesa que as conversas fluem, é na mesa que nós abrimos o nosso coração. Jesus sabia disto. E então, Jesus apenas perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E isso deu a oportunidade de Pedro de reafirmar o que estava
em seu coração, e quando a gente olha para isso aqui, que graça o nosso Senhor demonstrou, preparando o café e conversando com ele. Então notem aqui, filhos, no que eu estou dizendo para vocês, que Jesus não acusou, fazendo-se se sentir mal pelo que ele havia feito, e não ficou dando um sermão, dizendo que o havia avisado do que iria acontecer. Não, Jesus apenas perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Então, meus amados, estarmos juntos, face a face, compartilhando uma refeição, pode remover a censura e a vergonha de nós termos feito algo pelo qual lamentamos muito. Quem de nós já não errou na vida, concernente a pessoas? De repente, você que está sentado aí nesta mesa, você já errou muito com essas pessoas que estão aí sentadas, sim ou não? Quando você olha para a tua família, você sabe que essas pessoas, mesmo você as amando, você já errou muito com elas, em situações, em palavras que você não deveria ter falado, em coisas que você não deveria ter feito, coisas que você guarda no teu coração e que você se lamenta. Então, quando nós sentamos à mesa, amados, ali pode acontecer a cura dos nossos corações, ali pode acontecer a cura da nossa família. Então não importa se você está aqui me ouvindo nessa noite, se você convive num lar conturbado, ou num lar onde esse princípio já é estabelecido, onde a família sempre senta-se para comer. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus amados, que quando toda a família senta na mesa, ali é um lugar de cura, e ali é um lugar de restauração de relacionamentos.